Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse sábado, 20 de agosto. Agora na Espanha são 20 horas e 20 minutos, no Brasil 15 horas e 20 minutos. Nesse fim de tarde de sábado, eu vou começar a analisar a BTC pelo gráfico mensal, porque tem muita gente desesperada me mandando mensagens no sentido de que o ímpeto correcional dessa mega corretiva da BTC, que veio lá do patamar de 69 e chegou a fazer um fundo em junho, no mês de junho, em 17.592, muita gente acha que a gente ainda não encontrou o final dessa história correcional. Mas aqui no gráfico mensal, a gente consegue ter uma visão em perspectiva e ver claramente que os fundos estão ascendentes. O fundo do mês 6, no mês de junho, ficou em 17.592. O fundo do mês de julho ficou em 18.763. O fundo do mês de agosto, que ainda não acabou, mas claramente esse candle mensal vai ser engolfado pelo candle anterior, ou seja, num claro movimento de arrefecimento, até agora ficou em 27,85. Ou seja, no mês 6 fizemos 17.592. No mês 7, 18.763. No mês 8, que é o mês atual, 27,85. Ou seja, os fundos estão ascendentes. No semanal, os fundos também estão ascendentes. Ou seja, gente, é claro o arrefecimento dessa onda correcional. Então agora vamos voltar para o nosso gráfico diário, em que eu estou identificando que talvez a gente esteja desenhando agora uma grande... A gente estava desenhando uma canaleta virtual de alta que agora se descaracterizou com essa corretiva. Então, eu acredito que essa canaleta virtual de alta esteja descaracterizada para, na verdade, a gente está desenhando, para, na verdade, dar lugar, né? E protagonizar o desenho de uma ampla figura triangular, que pode ser a nossa última figura de acumulação. Para isso acontecer, agora a gente precisa estressar a aresta superior desse triângulo aqui no patamar de 24 mil e pouco. Vamos ver se a gente consegue agora buscar algo acima da nuvem e estressar a aresta superior dessa figura triangular. Então seria um triângulo até maior do que está desenhado aqui, seria algo mais ou menos assim, e a gente estaria desenhando essa figura triangular. É um desenho que pertence... Esses padrões de acumulação na análise gráfica pertencem à seara da análise técnica subjetiva. Ainda é um padrão a ser confirmado, mas de qualquer forma, diante da violência dessa corretiva, que chegou a fazer a mínima ontem, 19 de agosto, em 20.783, é possível que a gente esteja desenhando essa figura triangular de acumulação. Na nossa banda de VWAP mensal, ficou feio também, abrimos um Morobuzu aqui, e aí, obviamente, o Morobuzu traz o irmãozinho, que foi o Morobuzu de hoje, e vamos ver se o próximo candle já inicia já protagonize um arrefecimento, porque se não protagonizar um engolfamento aqui mostrando perda desse ímpeto vendedor, se abrir uma protuberância para baixo disso aqui, aí é mais um Morobuzu que vai levar provavelmente para a lower do mês de julho, ali no patamar de 19.300, o que eu não acredito. A gente travou bem aqui na altura da VWAP do mês de julho, no patamar de 21.200, 21.300, chegamos a fazer a mínima em 21 mil, e até agora no diário, né, em 20.792, 21 mil basicamente, agulhamos um pouco para baixo desse patamar aqui, e é possível que agora a gente inicie um retorno em direção à VWAP mensal, que está ali em 23.500. No nosso gráfico das VWAPs também ficou agressivo essa canaleta virtual de alta em direção à VWAP anual. Vocês vejam que ela ficou mais esgarçada, vamos colocar assim. A gente estava com um viés mais estreitinho de alta, agora a gente está com um caráter mais esgarçado, aqui ficou mais alongado essa canaleta. Para ela continuar vigente, a gente não pode criar um corpo real aqui para baixo. Agora a gente teria que voltar a estressar a aresta superior para aí sim manter a vigência dessa canaleta virtual de alta. Tudo vai depender do respeito a essa figura triangular
que eu me reportei logo no começo da análise. E no intraday, basicamente, a BTC ficou didática, ficou o dia todo estressando a upper, voltando para VWAP, estressando a upper, voltando para VWAP, estressando a upper, voltando para VWAP, estressando a upper, voltando para VWAP. Os sinais fecharam rapidamente, justamente por causa dessa obediência cirúrgica da BTC no intraday. Gente, na seara fática, um grupo protesta contra a prisão do desenvolvedor do Tornado Cash, que na verdade é um protocolo de código aberto que roda em blockchain. A prisão de Alex Pertsev, desenvolvedor do Tornado Cash, detido na Holanda no dia 10 de agosto, está causando um furor na comunidade, já que cada um faz o uso que bem entende do Tornado Cash. Não é possível, segundo os protestantes, o público que está lá protestando, não é possível prender uma pessoa por criar um código e ser responsabilizado pelo mau uso desse código por terceiros. Lembrando, gente, que o Tornado Cash só emprestava uma roupagem bonitinha de um site da Web 2, porque na verdade ele é só um código de programação que qualquer um pode copiar e colar lá no GitHub, fazer o deploy na Ethereum Virtual Machine e rodar esse mixer de criptoativos. O fato é que ele está sendo responsabilizado pelo mau uso do protocolo que ele criou. Lembrando que qualquer pessoa pode fazer o copia e cola do código aberto do Tornado Cash, fazer o deploy na Ethereum Virtual Machine. Qualquer um que tenha um conhecimento básico de Solidity, tipo, até eu conseguiria fazer isso, mas enfim, fica aí essa polêmica da responsabilidade de um desenvolvedor de um código ser responsável pelo mau uso desse código. É a nova realidade do mundo cripto. Mas enfim, o Tesouro dos Estados Unidos da América agora começam a fazer a própria pesquisa sobre a tecnologia blockchain e os criptoativos. Já é sabido que eles estão iniciando recomendações ao sistema financeiro norte-americano e internacional, criando diretrizes de custódia e de compliance, justamente porque o mundo cripto, assim como qualquer outro setor, qualquer outra área do setor financeiro, pode ser usado também para lavagem de ativos. Ou seja, agora o Tesouro norte-americano começa a enveredar por esse novo mundo. Na verdade, isso aqui é mais um efeito BlackRock. A BlackRock, eu avisei que quando eles chegam, eles não descem para o play para brincar, eles chegam para agredir. E de repente, da noite para o vinho, do dia para a noite, como a transformação de água em vinho, a postura do principal regulador financeiro norte-americano passa a ser amigável ao mundo cripto, quando até então era de pura hostilidade. Isso é mais um efeito da BlackRock, que da noite para o dia consegue até promover a alteração de postura do Fed, transformando água em vinho, vamos colocar assim. E as 10 gigantes corporativas tradicionais que estão enveredando para o mundo cripto, em que pese o mercado cripto estar em baixa. Essas 10 companhias se antecipam são as primeiras institucionais que se antecipam e aportam no mundo cripto. O JP Morgan, Santander, BlackRock e uma série de outras gestoras de ativos. Enfim, a Shipleton. A Shipleton, ela tem uma participação pequena em projetos do mundo cripto, mas já é uma gigante corporativa entrando no mundo cripto. A Fairfax, a Checkout, enfim. Agora o mundo financeiro tradicional começa a aportar no mundo cripto, e isso vai ser cada vez mais normal, vamos colocar assim, vai ser o novo normal. E na seara da geopolítica e finanças internacionais, as vendas de casas caem pelo 6º mês consecutivo nos Estados Unidos. Foi até a chamada principal aqui da Fox Business.
mercado imobiliário tem a queda mais severa em quase 2 décadas, é a recessão que o Fed está impondo à economia norte-americana, já que esse aperto quantitativo agora começa a adquirir essa roupagem de crise real. E o insider trading dentro da Coinbase pode ser mais amplo do que aquele caso reportado há algumas semanas atrás. A acusação dos órgãos reguladores norte-americanos contra um funcionário da Coinbase pode não ser a única. Enfim, esse caso de insider trading dentro da Coinbase pode ser mais amplo do que o inicialmente averiguado pelos órgãos reguladores. Isso é muito interessante, gente, porque havia até um meme dentro do mundo cripto. Toda vez que uma altcoin era listada na Coinbase, ela disparava, e esse tipo de informação era explorado pelos funcionários da Coinbase, que poderiam alavancar no mercado de futuros e acabar lucrando com isso. E agora ninguém ousa ficar se valendo de informações privilegiadas, né, praticando insider trading, justamente porque é bem provável que não só os órgãos reguladores, mas até o FBI pode estar rastreando e grampeando os apps de comunicação desses funcionários, justamente porque houve muito abuso e agora virou até um caso de polícia, já que o insider trading é crime. E a OTAN agora corre para reforçar suas bases no Mar Negro via Romênia. A Romênia integra a OTAN e a OTAN está enviando 1.000 soldados para o extremo leste europeu, na Romênia, justamente para reforçar as bases da OTAN no Mar Negro. Há um questionamento aqui nessa reportagem sobre o porquê da demora, né? À medida que as potências ocidentais corriam para ajudar a Ucrânia, muito pouco foi feito até o presente momento em termos de reforço da OTAN no extremo leste europeu. E agora ficava até uma pergunta no ar se os membros mais velhos e fundadores da OTAN, Estados Unidos, França e Alemanha, lutariam pelos menos abastados da aliança militar, como Romênia, por exemplo. E agora fica claro que o objetivo da OTAN é reforçar todas as frentes, e é o que eles estão fazendo agora lá no Mar Negro. Isso sim pode acabar instigando a Rússia e fustigando o Putin para eventualmente esse conflito escalar para algo mais sério, já que o Mar Negro é uma espécie de quintal do Vladimir Putin e agora vai receber um reforço brutal da OTAN. Gente, nesse cenário Mad Max, a BTC agora começa a desenhar o que parece ser uma nova figura de acumulação, uma figura triangular, que pode eventualmente redundar numa explosão ascendente para buscar essa camada congestional aqui no patamar de 30 mil. Eu mostrei ali no gráfico mensal um claro movimento de arrefecimento, vou botar no mensal aqui de volta, um claro movimento de arrefecimento. Os fundos estão ascendentes em relação aos fundos protagonizados no mês imediatamente anterior. Então o fundo do mês de junho, o mês 6, ficou em 17.592, o fundo do mês de julho, o mês 7, ficou em 18.763 e o fundo do mês de agosto ficou em 27.85, ou seja, fundos ascendentes, topos descendentes. Isso aqui é uma cunha triangular que provavelmente vai se desdobrar numa mega pernada ascendente. Tá bom, pessoal? Fica esse registro da BTC. Não se desesperem com esse suposto movimento correcional que de repente não teria fim. Ele está desenhando o seu fim. Claramente a gente está fazendo fundos ascendentes. Isso aqui é sim uma grande cunha triangular no mensal que vai se desdobrar numa pernada ascendente, tá bom? Fiquem com Deus, se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Fiquem com Deus, até amanhã, grande abraço.